Olá, tudo bem? Nesta transmissão que estou fazendo hoje, estou aqui para tratar de três campos, três problemáticas que estão ali interrelacionadas: a filosofia, a epistemologia e a educação. Como que essas três áreas estão interligadas? E para chegarmos à questão do enfoque, de pensarmos a educação, a formação humana, é aí que nos remete a pensar a importância da filosofia para a educação. A história da filosofia nos revela que, pelo menos, 5 áreas do conhecimento fizeram parte de estudos da área da filosofia. São elas: filosofia política, que se preocupa com a relação do ser humano com os outros seres humanos, sobretudo isto, hoje com uma certa proximidade aí com a sociologia, mas que é uma ciência recente, né? A lógica, que não vou entrar em detalhes, mas é a ciência que busca entender essa questão da razão, do logos, ou seja, a lógica, se aproxima dessa questão da verdade. A metafísica, que busca analisar aquilo que está para além da experiência possível, ou seja, aquilo que está para além da física, por isso, metafísica. A estética, que se preocupa e busca analisar o que é o belo, como é que isso se desdobra, que conceito o ser humano utiliza para formular isso, para dizer que algo é belo ou que algo não é belo, e como que isso se mudou ao longo da história da filosofia. E a quinta, que aí eu estou aqui me dedicando mais a falar sobre ela, a epistemologia. A epistemologia, ou teoria do conhecimento, busca justamente, de certa forma, ao colocar a filosofia ou a história da filosofia, busca responder a pergunta: o que é verdade? E nisto, o que é conhecimento? Então percebam esta problemática do que é conhecimento, como que vai se relacionar com a história da filosofia, com diversos pensadores ao longo da história da filosofia, que trarão influências para a pedagogia, para a educação. Basicamente, temos aí, então, três correntes epistemológicas de epistemologia. Então, retomando, se a história da filosofia se preocupa com 5 objetos de conhecimento: a filosofia política, a sintetizar a filosofia enquanto problemática do conhecimento. São elas: a filosofia crítica, que veio depois, na verdade, depois das outras que a antecederam, que são elas, são eles, o empirismo e o racionalismo. Eu mostro aqui quem seria um dos pais do racionalismo. Platão, do racionalismo.
o racionalismo parte do pressuposto de que o conhecimento verdadeiro está no próprio sujeito, ou seja, a verdade está no ser humano. Tanto é que uma das famosas frases de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Isto é, o conhecimento está a partir do momento que o ser humano passa a se conhecer a si próprio. Autoconhecimento. Contrapondo-se a isto, temos o empirismo, que aqui represento por Platão, ou melhor, Aristóteles, influenciado por Platão, mas divergindo de Platão, na verdade. Alma é o primeiro tratado de biologia, digamos assim, do mundo ocidental, vai nos colocar. O conhecimento verdadeiro está no objeto, no mundo, na experiência. Aí, o empirismo. Ou seja, o conhecimento deriva da ação do sujeito sobre o objeto. Então, por um lado, racionalismo, na relação sujeito-objeto, coloca como centro o sujeito, o ser humano. Empirismo, na relação sujeito-objeto, para que ocorra o conhecimento, coloca como centro a experiência, o objeto. E essa disputa continuará ao longo da história da filosofia, pelo menos até Kant, com a crítica da razão pura, que buscará resolver este problema de uma vez por todas, colocando: o conhecimento verdadeiro não está nem no objeto, nem no sujeito, mas na relação entre eles. Um depende do outro. Na interação. Por isso, Crítica da Razão Pura, principal obra de Kant, e uma das principais obras da filosofia moderna, a principal, se é que não é também um pouco de filosofia contemporânea, que vai nos colocar o conhecimento como uma questão de relação do ser humano com o objeto, e Kant, então, faz uma síntese entre responder a isto. Quais são os limites da razão? A razão será colocada num tribunal e nela o próprio conhecimento vai analisar a si próprio. Ou, nas palavras de Kant, a própria razão instaura um tribunal para analisar quais os limites de si própria. Bom, mas e o que isso tem a ver com educação? Com pedagogia? Por exemplo, com as ideias pedagógicas? Bom, é que, de certa forma, nós precisamos olhar para a história da filosofia e a história da pedagogia e vermos quais são os limites das teorias pedagógicas, das ideias pedagógicas que colocam como centro o sujeito. Por exemplo, Piaget, colocando a criança como centro, mas ao mesmo tempo a interação. Então, Piaget, poderíamos dizer, se localiza ali entre racionalismo e interacionismo, ou uma pedagogia crítica, uma psicologia crítica. Aliás, Piaget recebeu muita influência de Kant.
Por outro lado, temos correntes que colocam que a criança, ou qualquer um de nós, mesmo nós adultos, para conhecermos, para termos acesso à formação humana, o ponto de partida somos nós mesmos. Aí uma abordagem, de certa forma, racionalista, ou seja, a razão, a verdade só é alcançada a partir do que eu, enquanto sujeito, me disponho a fazer. E as abordagens empiristas, comportamentalistas, hoje poderíamos dizer, associacionistas, partem do pressuposto de que se eu só tenho conhecimento, isso traz influências para a área da educação, mediante eu ter objetos para conhecer. E, para encerrarmos a discussão, quais delas têm razão? Fica aí para nós mesmos filosofarmos. Na verdade, o conhecimento não é um problema até hoje resolvido. Qual é a origem do conhecimento? E quais são os limites do conhecimento? O conhecimento está no sujeito, está no objeto ou na relação, na interação desses dois? É nisso que nós, enquanto sujeitos, ou nós, enquanto educadores, professores, precisamos constantemente refletir sobre quais são os limites do conhecimento, quais são os limites de certas abordagens que colocam como centro, por exemplo, um livro didático. Eu só aprendo se eu tenho um livro como objeto para conhecer. Então, o conhecimento está no livro, não está no sujeito. Por outro lado, eu não posso dizer que o conhecimento só depende do sujeito. Enfim, uma questão que está aí para a nossa constante reflexão, seja enquanto ser humano agindo numa profissão em especial, ou seja, a docência. Agradeço a todos por se dispor a assistirem esta discussão filosófica, epistemológica e educacional, pedagógica. Até logo.